A gente recebe aqui o médico veterinário Marcos Rezende, nosso colunista de todas as quintas-feiras, que fala exatamente sobre essa primeira morte causada pelo vírus, pela cepa da gripe aviária. Marcos, bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os amigos do agronegócio. Com essa notícia que é triste, né, Pedro? Porque dizer, sempre uma morte é bastante triste, mas que, por outro lado, pelas características da criação na China e as características da criação no Brasil, nos dá ainda mais certeza de que a gente está no caminho certo. Vamos então destrinchar um pouco mais esse assunto, Marcos, né? Essa primeira morte, ela acende de alguma forma o sinal de alerta? De que forma a gente pode analisar então esta situação que aconteceu na China e de que forma o Brasil deve observar, ou o mundo observar essa situação? Pedro, sempre que a gente tem uma morte, o sinal tem que ser aceso, né? Porque se é uma ou se são 1000, é uma vida que se vai, então precisa ficar atento. Só que, por outro lado, como você bem destacou na reportagem, tratava-se de uma senhora já com 56 anos, sabe, com comorbidade e com relação muito próxima com as aves. Isso acende o alerta para os países em que esse costume de proximidade com as aves deve ser monitorado, deve ser com mais atenção. No nosso caso aqui, a nossa proximidade é puramente de criação, sabe, Pedro? Enquanto na China as pessoas levam, em outros países asiáticos, elas levam as aves para dentro de casa, para ajudar no aquecimento, ou seja, cria uma relação muito próxima, aqui a gente não tem esse costume. Então, a chance que a gente tem de induzir uma mutação no vírus, esse vírus se adaptar ao ser humano, o ser humano se contaminar com ele, é infinitamente menor do que esse caso que aconteceu na China, que a gente não sabe nem dizer se foi uma mutação de vírus, sim que a pessoa, pelo contato próximo, acabou se contaminando com a doença. Perfeito. Agora, Marcos, a gente sabe que o Brasil segue na batalha para evitar que o vírus entre aqui em território nacional, né? A gente tem aí até mesmo cada vez mais o governo intensificando regras, né? Proibindo que animais, que aves participem de feiras, enfim, restringindo completamente o contato humano ou até mesmo para que o vírus chegue aqui no nosso país. Nesse sentido, a gente está vendo também que nós já estamos no hemisfério norte saindo do inverno. Essa mudança, né, muda então o ciclo migratório das aves, né, o fluxo migratório das aves. Isso já mostra que o Brasil pode respirar um pouco melhor, mesmo sem afrouxar a rédea? Pedro, eu acho que a gente, além de como dizia a música do Benjor, lá no Jorge Ben, né? Abençoado por Deus e bonito por natureza, né? A gente também agora está sendo abençoado pelo inverno que está acabando, né, no hemisfério norte. E aí o fluxo migratório das aves, ele se inverte. Enquanto as aves saíam do hemisfério norte, vinham para o hemisfério sul procurando zonas mais quentes, agora com a elevação da temperatura daquele hemisfério, as aves voltam. Então a gente para de receber, diminui a nossa chance de receber esse vírus que poderia ter vindo com aves migratórias. Porém, esse é o ponto que você destacou. Não tem que afrouxar as regras. Precisamos continuar monitorando as aves migratórias, as aves de quintal, as aves silvestres, aumentando a nossa força de fiscalização nas secretarias de agricultura estaduais, na Secretaria de Agricultura, no MAPA, assim dizendo, né, porque nós não precisamos afrouxar. Se a gente sair livre esse ano da gripe aviária, Pedro, ano que vem a nossa chance de ficar livre é cada vez menor. Não é uma questão de se essa gripe aviária de alta patogenicidade ela vai entrar no Brasil. É questão de saber quando e por onde ela vai entrar, porque a chance dela entrar é gigante. Então a gente tem que retardar ao máximo e tentar também ter medidas preventivas de que quando ela entrar, ela não impactar a nossa avicultura comercial. Perfeito. Agora, Marcos, é importante a gente reiterar também que existe toda uma questão de trabalhos sobre a gripe aviária. Como é que você está vendo dentro do campo da medicina veterinária os trabalhos nesse sentido, né, de ter aí cada vez mais a mitigação dessa doença, né, de conseguir fazer um processo de vacinal ou algo similar? Pedro, a pesquisa em relação à descoberta de vacinas contra essa doença é bastante grande e ela vem particularmente dos laboratórios, tá? A iniciativa privada é quem mais pesquisa vacinas contra essas doenças aviárias, porque é de interesse comercial, além de ser um interesse também sanitário geral. Então, existe um trabalho muito forte de pesquisadores,
da iniciativa privada, tem também alguma coisa estatal, mas eu acredito que isso deva evoluir nos próximos anos, a gente deva ter uma vacina com eficácia já relativamente boa para essa vacina. A gente está falando de uma doença viral que provoca sinais clínicos respiratórios, para os quais muitos desses aqui a gente já tem vacinas. Só que como um vírus, ele muta muito rapidamente, a gente não tem vacina especificamente contra esse vírus de alta patogenicidade. Eu tenho certeza que em breve a gente vai ter, Pedro. Mas aí uma outra certeza, quando a gente tiver vacina para esse vírus, vai ter um outro vírus surgindo em pouco tempo, que vai exigir da ciência essa corrida contínua para buscar a prevenção contra esses patógenos que surgem. Não há dúvida disso, né? A gente vê esse trabalho incansável por parte da ciência para tentar, ao máximo possível, estar um passo à frente dessas mutações, né? É praticamente uma luta, é um heroísmo, podemos dizer assim. A gente viu durante a pandemia, né? Quando a gente não tínhamos nem vacina, a corrida pelos laboratórios para conseguir fazer vacina, conseguir fazer o uso emergencial, né? A gente está vendo agora, nós saímos daquele tempo tão terrível, né? A gente segue com uma endemia, mas nós temos aí uma questão que é trabalhar mais na questão da vacina. Nós temos essa questão da vacina e também sempre os cuidados, né? A gente manteve os cuidados que nós tínhamos, né, de lavar as mãos, ter a higiene. É o que nós estamos vendo também, se nós olharmos para a questão animal também. Agora, Marcos, só para a gente arrematar a nossa prosa, o que fica, então, agora neste momento de cuidados, né? Porque nós temos já um momento em que não sabemos quando virá, quando virá a data, o local também que essa doença pode chegar aqui no Brasil, mas ter assim, a total noção de fazer um controle efetivo se um dia isso acontecer. Também é de se pensar nessa questão também, né, de mitigar uma possível problema causado por essa doença. Pedro, o que me preocupa muito no sistema de fiscalização agropecuária, defesa agrosanitária do Brasil, é a coxa de retalhos que nossos sistemas são. Ele é verdade. Porque hoje existe uma demora por questão burocrática e por conta do sistema não ser integrado, por conta de retrabalho, existe um retardo para essas informações serem compartilhadas em todos os estados. É o que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Ou seja, quando uma doença se ela entrar lá pelo Alasca, daqui a pouco o pessoal da Flórida, em questão de horas, já está sabendo com detalhes o que aconteceu. Aqui ainda existe um trabalho manual para que isso aconteça. Então, há necessidade do Estado atender uma demanda de iniciativa privada e integrar todo esse sistema. Não importa se eu estou falando de um sistema super moderno como o INDEA, tem no Mato Grosso, e não importa se eu estou falando de um outro sistema menos avançado, ou seja, todos eles têm que evoluir para que a gente possa saber, Pedro, com detalhes, para que o fiscal agropecuário, que eu estou aqui no Pará hoje, né? Para que o fiscal agropecuário aqui no Pará saiba o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, para evitar que isso aconteça aqui. Pedro, diversas doenças, diversos patógenos entraram no Brasil por falta de comunicação. Um exemplo deles é a mosca dos chifres. Tá? Que entrou no Brasil por Roraima e hoje a gente encontra ela em todos os estados. Se houvesse uma comunicação, Pedro, se houvesse um sistema integrado, se houvesse um trabalho, a gente teria eliminado a chance desse parasito ter invadido o Brasil já lá em cima. Então hoje a gente tem essa possibilidade, tem tecnologia, falta vontade de evoluir para a gente mitigar os riscos de outras doenças, outros patógenos, outros causadores e prejuízos para a pecuária entrarem no Brasil. Perfeito. Marcos, muito obrigado pela sua participação, trazendo para a gente sempre uma análise detalhada sobre o que acontece na nossa saúde animal e sempre mostrando para a gente, né, a importância dos cuidados e, lógico, consultar sempre o médico veterinário, que é fundamental. Marcos, aquele serviço sempre no nosso final de quadro, que é o seu @. Quem quiser mais dicas pecuárias, Pedro, é só me seguir lá no Insta, @marcus_resende, com Z e D mudo no final. Eu estou lá todo dia deixando algumas dicas pecuárias para os amigos. Perfeito, meu amigo. Até quinta-feira. Um abraço para você. Até lá. Tchau, tchau.